Glória a Deus Pai! Glória a Deus Pai! Glória a Deus Filho! E glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Denison Souza, ou Denis, se assim preferir me chamar, e hoje é sexta-feira, sexta-feira forte na libertação total com o Deus vivo, na viração do dia, e vamos dar início, Dar início a um novo propósito. Hoje dando início a um novo propósito da ascensão. Propósito da ascensão, já fazia tempo que eu não entrava ao vivo aqui pelo Facebook, Denison Souza, Denis, mas por ordem do Espírito Santo, por ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou eu aqui diretamente do alto do monte, do Monte Escada de Jacó, zona norte da capital do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para os povos, para as nações. E eu quero estar unindo a minha fé juntamente com a sua, São 6:06, Eu estou aqui com pouca recarga, estou com 7%, Mas eu creio que nesses 7%, eu acredito que eu vou ter o tempo suficiente para poder unir a minha fé juntamente com a sua e abençoar a sua vida e a todos da sua casa. Glória a Deus. Já peço a você que já compartilhe esse vídeo, essa live, com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas de perto, de longe, tá bem? Eu vou estar orando e intercedendo por todos que precisam urgentemente de resposta da parte do Senhor. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, das quais não sabe. A palavra diz para nós invocarmos a Deus. A palavra diz que nós devemos entrar na presença do Senhor com intrepidez, com ousadia, que nós devemos entrar na presença de Deus com fé, porque sem fé, diz a palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxime do Senhor creia que Ele é real, que Ele existe e é galardoador para com aqueles que o invocam, para com aqueles que o buscam. E é o que nós vamos fazer em instantes. Quero pedir você nesse momento que você pegue peças de roupa, toalha de rosto, chave de casa, do carro, da moto, currículos, carteira de trabalho, números de processos de causa na justiça. Quero que você separe também um copo com água ou, se não, uma garrafa com água, tá bom? Separa tudo que você puder separar, tá bem? Para que nós possamos consagrar ao Senhor, apresentar ao Senhor no finalzinho da oração, no finalzinho do clamor. Tá bem assim? Então, eu quero trazer aqui uma palavra aqui antes de estar orando, de estar intercedendo. Como eu disse, hoje, sexta-feira, começamos o propósito da ascensão. E como eu falei ainda há pouco, Como eu disse, foi por ordem do Espírito Santo que eu vim aqui ao monte para realizar esta live, para poder unir a minha fé juntamente com a sua e, na oportunidade, abençoar a sua vida e a todos da sua casa. Então, nós estamos começando o propósito hoje, são 7 sexta-feiras. Então, hoje é a primeira sexta-feira desse propósito da ascensão. Por que ascensão? Vou te explicar. Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus Cristo ficou 40 dias na terra. Ele foi visto por milhares de pessoas, muitas testemunhas houve muitas testemunhas, muitas pessoas puderam contemplar Jesus Cristo com um corpo glorificado. Inclusive a palavra diz que Jesus, ao ressuscitar, ele apareceu para os 11, Aliás, ele apareceu para os 10 primeiramente, Tomé não estava presente na primeira aparição. E diz a palavra que os discípulos estavam reunidos, estavam dentro de casa, trancados, com medo, achando que poderiam perder suas vidas, que poderiam morrer, assim como o seu mestre morreu. E diz a palavra, diz o Evangelho, que Jesus ele apareceu no meio dos seus discípulos. Ou seja, portas cerradas, trancadas, portas e janelas cerradas, trancadas, e Jesus apareceu no meio dos discípulos.
Jesus apareceu ali com um corpo glorificado, né? E Jesus com o corpo glorificado, ele atravessou e travessa paredes, né? Então Jesus, ele apareceu para os discípulos. E ele ficou 40 dias na terra. E nos 40 dias que ele esteve aqui na terra, como eu disse, muitas pessoas ouviram. E no final dos 40 dias, diz o Evangelho, está lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, diz a palavra que Jesus, ele ascendeu aos céus. Ele ascendeu aos céus. E diz a palavra que ele se assentou à direita do Pai. E diz a palavra que ele, à direita do Pai, ele intercede por nós. A palavra diz que Jesus, ele foi exaltado. E a palavra diz que assim como o Senhor foi glorificado, com ele também seremos glorificados. Assim como ele foi exaltado, nós também com ele seremos exaltados. Se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados, seremos também exaltados. Então, por que o nome deste propósito Ascensão? Porque em Jesus você é exaltado. Em Jesus Cristo, em Deus, você é exaltado. Você, na sua vida profissional, financeira, você é elevado. Na sua vida amorosa, na sua vida familiar, na sua saúde, você é elevado, você é exaltado. Mas qual é a condição para você ser exaltado, para você ser enaltecido pelo Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida? Qual é a condição? Qual é a condicional? Ser como Jesus foi quando esteve aqui na terra. Jesus, ele foi humilde. Jesus, ele foi manso. Aliás, ele disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando você é humilde, a palavra diz que a humildade antecede a honra, mas a soberba, a arrogância, a prepotência, a altivez, o orgulho, a pompa, antecede a queda. Então, quando você é humilde, quando você busca se espelhar em Jesus Cristo, porque Jesus, ele é o humilde dos humildes. Quando você passa a ser uma pessoa humilde, Deus, ele te exalta. A palavra diz que Deus a um abate e o outro ele exalta. A palavra diz que Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. A palavra diz que Deus, ele abate o soberbo. Então, esse é o segredo. Qual o segredo? O segredo de uma vida próspera, seja materialmente ou espiritualmente. Esse é o segredo para você ser exaltado. A humildade é o segredo para ser exaltado, para ser honrado por Deus. A humildade. A humildade antecede a honra. Então, essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você, para ministrar o teu coração. Humildade. A palavra diz que aquele que se humilha diante de Deus, por Deus será exaltado. Então, nesse momento, eu quero unir a minha fé juntamente com a sua. Estou com 4% aqui de bateria. E como eu disse, eu vim aqui a esse monte, vim aqui para fazer a live, para abençoar a sua vida. Para abençoar você, como também a todos da sua casa. Mas entenda uma coisa. Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Fala com Deus. Meu Deus, eu não aceito ser arrogante. Eu não aceito ser soberbo. Eu não aceito ser altivo. Eu não aceito, Senhor, que a mágoa, o rancor, o ressentimento esteja no meu coração. Hoje é dia dos namorados. Muitos casais comemorando, né? Mas existem aqueles que, infelizmente, estão em pé de guerra, estão brigados. Inclusive tem pessoas, né? Existem pessoas que estão como solteiras, se encontram solteiras, porque já se decepcionaram muito na vida amorosa. Já quebraram muito a cara. Mas quando você se humilha diante de Deus, Deus, ele te exalta.
Jesus Cristo, ele disse, e o teu Pai que te vê em secreto, publicamente te recompensará. Então, quando você coloca o rosto no pó, de joelhos, quando você ora a Deus manhã e noite, dia e noite, Jesus Cristo, ele disse, Deus não fará justiça aos seus eleitos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que vos pareça demorado, digo-vos que tão depressa vos atenderá. Porém, quando o Filho do Homem olhar aqui para a terra, quando o Senhor Jesus, que se encontra à direita do Pai, olhar para a terra, olhar para você, olhar para mim, ele achará fé? Ele tem que achar fé. E como é que é a fé? A fé, ela se dá como? A fé, ela se dá quando você se humilha, quando você se prostra, quando você vai para a oração, quando você vai para o jejum, quando você libera perdão, né? 70 vezes 7 foi o número de perdões diários que o Senhor disse que nós devemos ter para com o nosso próximo. Então, quando você se humilha, quando você se esvazia de si, Deus, ele te exalta. Deus faz com que você dê testemunho de fé, de bênção, de milagre e de vitória. Que você fique com essa palavra da parte da fiel testemunha, que é Jesus Cristo, e que o Espírito Santo do Deus vivo fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Vamos nesse momento nos unir pela fé? Estou com 3% aqui de recarga e eu creio que dá tempo de orar, interceder e abençoar pela tua vida. Aonde quer que você esteja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. E tudo que eu falar em oração, você crendo, você acreditando, você tendo fé, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu recebo, eu creio. Pois bem, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, Senhor de tudo e Senhor de todos. Nesse momento, meu Pai, eu uno a minha fé com a fé desta mulher, com a fé deste homem, com a fé deste teu filho, desta tua filha, desta pessoa, meu Deus, que está passando por uma situação talvez de opróbrio, de vergonha, de vexame, mas Tu és o Deus que exalta, Tu és o Deus que abate o soberbo e exalta o humilde. Está escrito na Tua palavra que ao soberbo o Senhor abate, mas aquele que é humilde, o Senhor dá graça, o Senhor favorece, o Senhor abençoa. Então, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço nesse momento, meu Pai, aonde quer que essa mulher esteja, aonde quer que esse homem esteja, que o Senhor faça com que o Teu Espírito vá de encontro a essa pessoa. E que nesse momento, essa situação de opróbrio, de vergonha, de vexame, venha deixar de existir. Seja, meu Deus, na vida profissional, financeira, seja na vida amorosa, seja na vida familiar, seja na saúde, seja na vida espiritual, seja em qualquer área, meu Pai, que essa pessoa esteja sendo, sabe, envergonhada, seja em qualquer área que ela esteja, meu Deus, sendo vítima dos ataques do mal, que nesse momento o Senhor venha exaltar. Tu és o Deus que exalta, Tu és o Deus que tira do monturo para fazer com que se assente no meio de príncipes. Tu és o Deus que exalta, Tu és o Deus, sim, que honra a fé daqueles que Te buscam, daqueles que se humilham diante do Senhor, daqueles que rasgam o seu coração, ao invés de rasgar as vestes. Então, meu Pai, aonde quer que essa mulher esteja, aonde quer que este homem esteja, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida dessa pessoa de uma maneira sobrenatural. Tu és o Deus que chama a existência o que não existe. Tu és o Deus que faz com que aquele que te invoca em espírito e em verdade tenha resposta. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora. Eu vou determinar agora, porque o Senhor diz na sua palavra, determinando Tu qualquer negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará
em teus caminhos. Então eu estendo a minha mão nessa hora, meu Pai, e aonde quer que essa pessoa esteja, eu declaro agora que todos os espíritos das trevas, que todos os espíritos do mal, que estava atacando esta pessoa, que estava tentando contra a vida desta pessoa e também dos da sua casa, eu digo agora, no mundo espiritual, sejam todos os espíritos malignos, sejam manietados, sejam amarrados e sejam queimados, 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 queima, Jesus! Sejam queimados e sejam lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar de todo mal, que haja, meu Deus, o Espírito do Senhor. Aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, a cura, a libertação, o avivamento, a prosperidade. Onde há o Espírito do Senhor, a exaltação. Então exalta este homem, exalta esta mulher e glorifica a ti mesmo e ao teu Filho Jesus Cristo nesse momento. Assim, meu Deus, nós ligamos aqui na terra para que seja ligado aí nos céus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Agora vamos, nesse momento, consagrar tudo que você separou. Tudo. Meu Deus, abençoa a água, as peças de roupa, chave de casa, do carro, da moto, currículos, carteira de trabalho, números de processos de causa na justiça, que tudo seja consagrado pelo Senhor, pelo teu poder, que o teu poder penetre, permeie em tudo que essa pessoa separou para consagrar a ti. Assim, meu Pai, nós consagramos ao Senhor tudo que essa pessoa separou e consagramos tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Senhor, diga obrigado, Jesus, e creia, creia pela fé, tão somente pela fé, tu darás o teu testemunho de fé, de bênção e de milagre, para a glória de Deus Pai, para a glória do nosso Deus, único e verdadeiro, nosso Deus vivo, Jesus Cristo. Amém? Tomou posse? Deus já te exaltou, porque fé é assim, a gente crê e aquilo acontece. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando, resolvi fazer essa live por ordem do Espírito Santo, por ordem do Senhor Jesus, e não sei quando eu retorno, mas é bem certo de eu retornar na próxima sexta-feira, tá bom? Propósito, o nome do propósito é a ascensão, propósito da ascensão. Assim como Jesus ele foi exaltado, né? Assim também os que são com ele, que são dele também, serão exaltados, tá bem? Se possível, jejue no mínimo 3 vezes por semana, tá bom? Quem já me acompanha de longa data já sabe, né? Que eu sempre bato nessa tecla, sempre falo a respeito da importância de jejuar. Então, se possível, jejue, por exemplo, segunda, quarta e sexta, tá bom? Combinado assim? Abre o jejum no horário de meia-noite, quando for no horário de meio-dia você entrega, tá bem? E aí você ora de manhã também, ora de noite, antes de dormir, apresentando, né, as tuas causas, as tuas pendências diante do Senhor. E eu, esteja certo, também estarei orando e intercedendo pela tua vida, em nome de Jesus, tá bem? E aí a gente se encontra na live aqui pelo Facebook, Denison Souza Denis, para a gente nos unir pela fé, tá bom? São 7 semanas, essa foi a primeira semana, a primeira sexta-feira, e semana que vem, com a permissão do Senhor, estaremos novamente nos unindo pela fé, tá bom? Faz um favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de mensageiro, de intercessor e também de porta-voz, né? De mensageiro, de profeta. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te ilumine e te dê a paz.
Beijo no coração, um grande abraço. Estava com saudade de vocês, não sei se vocês estavam também com saudade de mim. Mas é isso, estou de volta. Aliás, estamos de volta, eu e o Senhor Jesus. Tá bem? Para abençoar a vida de todos. Compartilhe essa live e abençoe vidas. Até a próxima live com a permissão do Senhor. Muita luz, Deus abençoe, graça e paz.